Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez, dessa vez para começarmos um novo trimestre estudando sobre o livro de Gênesis. Aqui está a minha lição, espero que você a tenha aí também nas suas mãos, tá bom? Se você não tem, ainda dá tempo de correr atrás e adquiri-la, tá bom? Nós iremos estudar o livro de Gênesis nesse trimestre e agradeço a Deus por esse privilégio de estar com você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa família, se inscreva. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se caso concorde e goste do conteúdo, tá bom? Compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Livro de Gênesis. Eu quero dizer para você que o livro de Gênesis lança a base sobre a qual está toda a doutrina cristã. Tudo que nós cremos não faria sentido se não existisse o Gênesis. Por exemplo, nós sabemos pelo livro de Gênesis que quem criou o mundo e o universo foi o próprio Deus. Interessante, né? As bilhares e trilhões de galáxias que há no mundo, com toda a sua complexidade, foram criadas pelo o Senhor Deus. Ah, e tem uma coisa. O ser humano pequeno, né? O que somos? Somos nada. Mas olha para dentro do ser humano. Há um outro universo tão complexo quanto o universo lá fora. Na célula existe o meticuloso DNA, trazendo a assinatura do Criador em nós, em cada ser humano. Interessante, né? Bom, o livro de Gênesis começa assim, ó. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Escute. No princípio criou Deus os céus e a terra. É bom lembrar que criou os céus e a terra, está aí uma boa indicação para acreditarmos que Deus realmente criou todo o universo. Até esse planeta. Os céus é tudo que você olha que está acima de nós, acima da nossa cabeça. E quem foi que criou os céus e a terra? O Senhor Deus. Essa palavra princípio aí, ela é a palavra Bereshit, lá do hebraico, significa princípio, claro. Mas dela se deriva a palavra Gênesis, que significa começo, né? E aqui nesse primeiro texto nós vemos que nós somos produtos da mão de um Deus maravilhoso, cheio de amor e misericórdia. E quem é que estava aqui? Quando você vai lá em João capítulo 1, versículo 1 em diante, diz que Jesus estava aqui presente na criação. Quer ver? Ó? Deixa eu ler para você. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Senhor Jesus estava lá. Ele era o Criador, né? Ele que havia lançado as bases do mundo, do universo. Foi o agente ativo na criação. E ele se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Deus que criou agora também habita entre a sua criação. Claro, com a finalidade de redimir a criação. Nós sabemos muito bem que aqui pelo livro de Gênesis, nós vamos entrar durante a semana nessas histórias, que além da criação, trazer o relato da criação, que é tão importante, também traz e explica o relato da queda. Por que o mundo em que nós vivemos é tão mau? Por que há tanta maldade? Você lendo o livro de Gênesis, você vai compreender essas coisas. Ali está a noção de como os seres humanos se afastam das mãos de Deus, comete pecado e aí entra a morte, entra a tristeza, entra a violência, entra a imoralidade, a corrupção. Pelo livro de Gênesis nós temos a noção de que Deus nos criou, que nos perdemos sem Ele e que através de Jesus nós fomos resgatados. É no livro de Gênesis que nós temos a primeira profecia messiânica, quando Deus falou lá para a serpente, que a serpente na verdade simboliza Satanás, quando ele disse assim, ó, um dia, diabo, vai nascer dessa mulher alguém que vai esmagar a tua cabeça. Um descendente dela vai esmagar a tua cabeça. E no máximo você vai lhe picar o calcanhar. A partir de então, depois dessa promessa, todas as mulheres hebreias cultivavam a esperança de ser a mãe desse descendente, que é chamado de Messias,
chamado de Salvador, que haveria de destruir o império da morte de Satanás. E nós sabemos que esse foi Jesus e aqui a mãe que teve esse privilégio foi Maria. Que coisa extraordinária, né? Nós haveremos de estudar coisas maravilhosas no livro de Gênesis. Haveremos de ver a história e o movimento do livro de Gênesis da criação a Babel, de Babel ao Egito, de Egito a Canaã e assim por diante. E haveremos de aprender as ricas lições que o Senhor deseja que nós aprendamos. Por ora, é importante você concentrar-se no fato de que o livro de Gênesis é um livro de graça, porque Deus criou esse mundo perfeito, maravilhoso e colocou nele o ser humano. O ser humano não fez nada, mas nada de bom para merecer o que Deus fez. Simplesmente recebeu de graça o paraíso, o jardim do Éden e a vida que o Senhor lhe concedeu através da criação. Nós veremos isso de maneira muito prática e muito profunda. Haveremos também de entender o significado profundo da guarda do dia de sábado. Você não pede por esperar as reflexões que faremos desse livro. Por ora, eu oro a Deus para que Deus te abençoe com esse estudo. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esse privilégio de começar um trimestre meditando sobre o que é mais importante, que viemos das mãos de um Criador maravilhoso, que não somos produtos de uma evolução aleatória. Senhor, nos faça concentrar, entender e guardar as preciosas lições que o Senhor nos dará nesse livro, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, meu amigo. Essa foi somente uma introdução. Quem foi o autor dessa lição é o Dr. Jacques Duncan. Ele é professor emérito de hebraico e exegese bíblica do Antigo Testamento lá no Seminário Teológico Andrews, que fica nos Estados Unidos. Então, alguém muito capacitado quem escreveu essa lição. Vamos juntos nessa jornada. Que Deus abençoe você. Que tenha um sábado feliz na presença do Senhor Jesus.